Realizamos o culto do Evangelho no Lar e uma leitura feita do capítulo 55, Coragem de Reencarnar, do livro Amai-vos uns aos outros, ditado pelo Espírito Irmão José a Carlos Bacelli, nos traz o seguinte texto: não obstante, infelizmente, muitos espíritos se sentem, outras vezes, atraídos à reencarnação simplesmente pela possibilidade de continuarem usufruindo dos prazeres que a vida na carne lhes oferece, sem que se importem com as graves consequências que isso haverá de lhes acarretar ao futuro. Pergunta ao Jorge: é permitido ao espírito a bênção da reencarnação nessa circunstância? Isso ocorre durante o planejamento? Aí fica a dica até para a gente falar um pouquinho dessa proposta de reencarnação, do planejamento reencarnatório, Jorge. Não é usual que o espírito retorne ao mundo corporal sem uma revisão dos seus conceitos. O mais esperado, e é o que a literatura espírita nos apresenta, é que, anteriormente ao fenômeno do processo reencarnatório, o espírito passa por um período no qual ele se reorganiza para um melhor aproveitamento da existência corporal. Às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes ele se programa para fazer tudo certo, mas ele não faz. Então, é muito importante que a gente observe que há uma preparação do espírito antes do seu retorno à vida corporal. Só que existem algumas exceções a esse processo. Nós temos no livro Nosso Lar uma história na qual o pai de André Luiz reencarna numa circunstância chamada reencarnação compulsória. Ele não veio pelo desejo dele, ele não veio pela vontade dele, mas alguém intercedeu por ele. Ele sozinho ainda não teria a condição de retornar. Então ele acaba tendo alguém que avaliza a encarnação dele, no caso a mãe de André Luiz, que vai renascer para ser a sua mãe e tentar organizá-lo numa próxima existência. Então, existe uma circunstância dominante, que é aquela na qual o espírito se analisa, se repensa e reencarna dentro desse propósito. Existe uma circunstância menos abundante, que é a reencarnação compulsória, onde ele não decide, ele vem numa condição de profunda opressão espiritual, por causa das circunstâncias que ele se encontra. E existe uma outra que também é verdadeira, e a literatura espírita mais recente, inclusive, trata dessa questão, que são as reencarnações planejadas pelas entidades perversas. Infelizmente verdadeiro. Mas o espírito não tem que se reorganizar para ver? Como que pode o mal planejar o retorno dos espíritos? É porque, na verdade, a reencarnação ela não está sujeita apenas às entidades superiores, mas existem entidades muito inteligentes, mas que não são necessariamente elevadas do ponto de vista moral. E elas também fazem o planejamento espiritual para tentar renascer. E Deus permite isso? Permite. E eu explico por quê. Porque eles planejam a volta dessa entidade e o mundo espiritual planeja o planejamento deles e diz: olha, está voltando fulano. Nós não conseguiríamos reencarná-lo, porque ele não iria aceitar a reencarnação. Mas na mão deles ele aceita. Então vamos cercar a encarnação dele, porque ele vai estar também com o esquecimento do passado, e tentar mudar os seus destinos, colocando pessoas interessantes ao lado dele que possam transformar a sua vida. Então, os espíritos perversos planejam, mas não sabem que estão sendo planejados pelo mais alto a conseguirem produzir, assim, processos de aprendizado ainda mais interessantes a partir da leitura que é possível fazer, a partir do aproveitamento da existência, porque eles também têm esquecimento do passado e também correm a possibilidade de mudança. E é aí que entra a ação dos mentores, que aproveitam o desejo do mal para tentar corrigi-los e levá-los ao bem. Nessa janela estreita das encarnações produzidas nessas circunstâncias, é que a gente pode encontrar o caso citado. Mas são exceções dentro do cenário daquilo que a Terra possui.